Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias para pôr tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, vos digo: Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para aqueles que estarão ouvindo essa homilia, essa gravação, quem proclamou o Evangelho foi o nosso diácono William, aqui da comunidade. Ele foi ordenado no dia 12 de dezembro passado, 2021, e ele está nesse processo de transição para a ordenação sacerdotal. Então, recomendo que vocês rezem para ele, para que ele seja um sacerdote segundo o coração de Jesus e de Nossa Senhora. Vamos ao Evangelho de hoje, mas primeiro nós precisamos nos situar mais uma vez. Estávamos lá, junto com Jesus, em Cesareia de Filipe. Como eu já falei para vocês, no mapa de Israel, está lá em cima, na parte norte, lá na Galileia. Então ali Jesus começou a perguntar para os apóstolos quem era ele, no dizer do povo. Então começaram a dizer Elias, outros dizem que é os profetas, embora aqui não tenha dito, mas outros poderiam ter dito também que era Moisés e assim por diante. Aí Jesus disse: e vocês? Vocês dizem que eu sou quem? Aí Pedro, inspirado, e aí deve ficar bem claro que não foi algo humano, mas foi algo divino, foi uma revelação divina, porque o próprio Jesus falou para Pedro isso, e Pedro disse: Tu és o Messias. E os outros evangelistas acrescentam dizendo: Tu és o Messias, o Filho de Deus, Tu és o Cristo, o ungido, o Filho de Deus. E ali Pedro, porque Jesus começa a falar pela primeira vez que ele iria sofrer, iria morrer, e ao 3º dia iria ressuscitar, Pedro, aquele jeito de Pedro, já começou a dizer que não iria permitir que isso acontecesse, e Jesus disse: Cala a boca, Satanás, porque a forma de você pensar é uma forma humana, não é uma forma divina.
Depois que acontece esse fato, o evangelho de ontem, aí Jesus mostra para a multidão que quem quiser segui-lo vai ter que também passar pelo sofrimento. Nós não podemos preservar a nossa vida, essa vida aqui. Nós temos que visar sempre a eternidade. E o seguimento de Jesus vai passar por essa via de sofrimentos, de perseguição, até de derramamento de sangue, como isso aconteceu com muitos apóstolos e com muitas pessoas na igreja no decorrer dos séculos, que derramaram sangue por amor a Cristo, mas Jesus sempre visando a eternidade. Aí agora nós estamos no Monte Tabor. Se você for olhar o mapa também, você vai ver, Cesareia de Filipe está lá em cima, então agora ele desce um pouco, né, que não é um pouco assim, do lado direito do mapa está o Monte Tabor, ali bem nas proximidades do mar da Galileia. E Marcos, embora aqui não esteja dizendo, fala que 6 dias depois. Então, 6 dias depois desse fato que eu acabei de narrar para vocês, Jesus os leva para um monte. Bem, se diz que esse monte é o Monte Tabor, que era o monte mais alto. Se fala até assim, né, que quando Jesus estava em Jerusalém, quando ele queria se retirar para rezar, ele ia para o Monte das Oliveiras. Lá na Galileia, ele ia para o Monte Tabor. Então é nesse lugar que agora Jesus se apresenta, se mostra para os apóstolos. Uma das primeiras coisas que nós devemos ver aqui é o seguinte: isso são os santos padres que vão nos dizer como o povo estava dizendo que Jesus poderia ser Elias, poderia ser algum dos profetas. Então lá no Monte Tabor, quando Jesus se revela, aparece Moisés e Elias, um do lado do outro, para os apóstolos tomarem consciência de que Jesus não é nenhum e nem outro. Então, enquanto o povo estava dizendo que era ele, então agora ele mostra: não, eu sou eu. Olha aqui Moisés, olha aqui Elias. Embora Moisés e Elias seja a junção daquilo que Jesus é. Jesus é o profeta por excelência e ele é a lei por excelência. Quando se pensava de lei, se pensava em Moisés. Quando se pensava em profeta, Elias, porque Elias foi arrebatado, Elias não morreu. Então fica bem claro agora para eles a distinção. Não é nenhum nem outro. Jesus é Jesus. E aí Jesus, ele se transfigura, se mostra. É assim que eu estarei na glória. Os discípulos ainda não estavam entendendo o que era a ressurreição. Lembremos que Jesus está num processo catequético com os apóstolos. Está ali mostrando aos poucos quem ele é. Lembremos lá quando Jesus estava na barca, ali dormindo no travesseiro, enquanto as ondas estavam querendo entrar na barca e tudo. Eles fizeram a pergunta, né? Quando Jesus mandou parar tudo, mandou o vento parar e a água também. Aí ele se ajoelha e diz assim: mas quem é esse homem que faz até o vento parar e as águas também? Está vendo o processo de conhecimento? E nesse processo de conhecimento agora ele está dizendo que vai morrer. E quando chega no Monte Tabor, ele resplandece. Ele se apresenta na sua glória. Eles ficam assustados. Você vê que, até brincando aqui agora, né? O Pedro ficou tereré no momento, ficou meio doido. Não sabia o que fazer diante de tanta
de tanto resplendor da glória divina que estava ali diante daquele homem. Que agora eles passam a entender que aquele ali tem alguma coisa de diferente, não é um homem qualquer. Jesus se mostra na sua glória, no seu esplendor, na sua divindade, para mostrar para eles assim: olha, depois que passar pela tribulação, o que vai restar será a glória, será o céu. Interessante notar também que quando Pedro diz é bom ficarmos aqui, não vamos entender que esse ficarmos aqui é aqui nesse mundo, é no céu ali. Porque ele estava tendo uma experiência do céu, não era uma experiência desse mundo. E ali os três experimentaram o que é a felicidade celeste, o que é a verdadeira felicidade. Então vamos ficar aqui. Quem vai para o céu não quer sair de lá, não. A glória eterna é maravilhosa. É isso que Deus está preparando para nós. E aí, o que é que Jesus faz? Ele pega os 3 discípulos, entre aspas assim, os mais importantes, entre aspas. Pedro, que seria o futuro Papa, aquele que estaria à frente da igreja. Tiago, que incomodou Herodes ao ponto de mandar matá-lo. Então foi o primeiro que foi morto. E João, o discípulo amado. E o último que morreu. Chama esses 3. E diante das tribulações que eles iam passar, isso nós vemos na primeira carta de São Pedro, bem ali no início, no primeiro capítulo. Pedro, quando ele está consolando os cristãos da Ásia Menor, que estavam passando por um período de muita tribulação, que o pessoal estava até meio que desanimado, porque Jesus não vinha logo e só tribulação aqui e acolá. Aí Pedro, ele fala: perseverem, porque tem algo melhor para nós. Eu estou usando com as minhas palavras, né? Tem algo melhor para nós. Eu estava lá no monte quando ele transfigurou-se. Eu vi a glória dele. Vale a pena passar por essa perseguição, por esse sofrimento, por essa morte de muitas pessoas. Vale a pena. Eu vi ele resplandecer na sua glória. E aí nós vemos a ação da Santíssima Trindade mais uma vez. Jesus glorioso, o Espírito Santo que aparece em forma de nuvem e uma voz que se ouve lá do céu: esse é meu filho, ouçam. E aqui, meus irmãos, trazendo um pouco para a nossa vida. Nesse mundo aonde Satanás está tapando os nossos ouvidos para nós não ouvirmos a Deus e contemplarmos esse mundo que é bonito, mas não é lindo. Esse mundo que está aí, mas que não é transfigurado como a eternidade e como o céu. O Pai está dizendo: se você quiser chegar aqui aonde nós estamos, aqui na eternidade, ouçam. Deem ouvido ao meu filho. Ouçam o meu filho, que é através dele que vem a salvação, é através dele que vem a verdadeira alegria. Ouçam o meu filho. E como é que nós vamos ouvir Jesus Cristo? Como? Pela tradição da igreja, pelo magistério da igreja.
pelas Sagradas Escrituras. É nessa vida de oração que, como eu falei para vocês esses dias, não entendam que vida de oração é só chegar ali diante do Santíssimo e ficar rezando. Também é. E como é? Não é somente rezar o texto, mas é estudar a doutrina da igreja. É ver o que os santos padres nos ensinaram, o que os papas, no decorrer dos anos, foram ensinando. É entender o que foi os concílios, o que os concílios fizeram diante de tantas heresias que foram surgindo, porque Satanás quis desviar. Então, se utilizou de quem? De bispos e padres, que trouxeram heresias, que não acreditavam que Jesus tinha uma natureza humana, não acreditavam na Eucaristia direito, como nós cremos na presença de Jesus na Eucaristia. As heresias que foram surgindo, dizendo que a Eucaristia só tinha validade enquanto estava na celebração da missa, depois é como se tudo desaparecesse. E tantas heresias que foram surgindo, e Deus suscitou homens santos, homens de Deus, que mostraram o erro de cada um deles. Então, quando nós lemos tudo isso, nós paramos e contemplamos essas verdades, elas vão permanecendo no nosso coração, e as mentiras que o pai da mentira vai colocando, ela não consegue penetrar. É assim que nós vamos ouvindo Jesus. Não é simplesmente, repito, através de uma oração que nós fazemos ali, porque tudo está conectado, tudo é um complemento de tudo, vai se complementando. E aí não é fácil alguém vir e nos enganar. Por que os lobos e os ladrões, como na Sagrada Escritura fala, eles conseguem tirar um católico da Igreja Católica, levar para um espiritismo, levar para o protestantismo, para o pentecostalismo e para outras religiões com tanta facilidade? Porque nós somos ignorantes na fé, analfabetos na nossa religião, como diz o Papa Emérito Bento XVI, porque nós não ouvimos o que Pedro disse, que nós devemos dar razão à nossa fé. E como é que nós damos razão à nossa fé? É fazendo tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, porque estamos vivendo tempos difíceis, só não vê quem não quer. Esse fato aí, meus irmãos, da Alemanha, esses falsos ensinamentos que os bispos da Alemanha, 86% dos bispos da Alemanha estão querendo que isso aconteça dentro da igreja, tanto ensinamento errado que vão contra a Sagrada Escritura, vai contra o que o magistério da igreja sempre ensinou, o que a tradição da igreja sempre nos trouxe. E eu não sei como é que eles, lendo os evangelhos, lendo a Sagrada Escritura, eles começam a dizer que é possível viver dessa forma, uma igreja, agradável, uma igreja onde Deus está ao nosso serviço. Nós não estamos ao serviço de Deus. Uma igreja onde tudo é permitido. Se tudo é permitido, então, meus irmãos, eu pergunto, por que o Pai enviou o seu Filho para morrer por todos nós? Se não há mais motivo de lutarmos contra o pecado,
Se as verdades eternas, como o céu, o inferno e o purgatório, a gente não se sabe nem mais se acreditam nisso. Se nós não nos voltamos para o nosso fim, se nós não nos voltarmos e dizermos que um dia nós teremos que estar diante do tribunal de Deus, como diz São Paulo na carta aos Coríntios, e ali nós vamos prestar conta dos nossos atos. Então, se tudo é permitido um homem se separar de uma mulher, casou na igreja direitinho, ele pode separar e arrumar outra. O importante é ser feliz. Tudo é permitido. É permitida a ideologia de gênero, é permitido o aborto, tudo é permitido. Então, para que lutar mais? Que igreja é essa? Essa não é a igreja que Jesus fundou. E se nós não tivermos esta graça de ouvir a nosso Senhor, nós vamos ficar perdidos. Então, se nós não fazemos esse estudo, essa vida de oração, gastar esse tempo que é necessário, porque olha, exige muito. Você parar para ler um livro, você meditar naquela palavra que está ali, gasta tempo, às vezes dá até preguiça, a preguiça mental. Ontem eu estava falando para a Vanusa, eu disse, olha Vanusa, eu estou com os livros aqui para ler, mas estou numa preguiça mental. Preguiça de ler. Mas eu fui lá e peguei e leio assim mesmo. Porque é necessário, porque os tempos de hoje, nós não podemos mais brincar. Porque senão, as heresias das heresias vão entrando e nós vamos permitindo que isso aconteça. E como é que nós vamos contemplar a glória de Deus um dia, se nós vamos nos deixando levar por essas heresias que estão entrando aí? Cada um faz o que quer. Por que a igreja tem, na igreja católica, nós temos Pedro, que Jesus colocou à frente, e na sucessão apostólica nós temos os papas, que são os sucessores de Pedro? Por que a igreja coloca? Para que haja unidade. Lembremos lá nos Atos dos Apóstolos, que quando tinham qualquer coisa que estava assim em discussão, aquela questão da circuncisão, que teve o primeiro concílio, que foi o concílio de Jerusalém, se os gentios tinham que passar pela circuncisão que os judeus passavam, se havia necessidade ou se eles já seriam batizados logo. E aí cada um pensando de um jeito, foram lá, conversaram com Pedro e aí decidiram que não haveria necessidade de passar assim, porque a circuncisão agora era do coração, não era mais a do corpo, para ter unidade. Agora veja, se não há unidade e cada um pensa e fala de um jeito, se cada bispo vai falando do seu jeito nas suas dioceses, meus irmãos, a igreja vai virar uma bagunça se isso acontecer. Aí sabe o que é que vai acontecer? Vai ter aqueles bispos que são assim, firmes na fé católica, aí provavelmente vai ter aqueles que são mais assim, progressistas, e que tudo é permitido, então cada um vai para o seu lugar. Então eu vou para aquele lugar porque lá tudo está liberado. Não, os que levam a sério vão dizer assim, não, eu vou aqui, porque aqui é mais exigente. É assim? Não, a igreja é uma só. E como eu tenho falado para vocês, a igreja é uma só e a igreja fala apenas uma coisa, ela não fala várias coisas. Esse negócio de cada um falar uma coisa, isso aí nós encontramos no protestantismo. Naquela igrejinha, naquela seitazinha lá
Lá eles estão falando uma coisa, naquela outra lá eles estão falando outra, naquela outra está falando outra. Imagina, meus irmãos, se isso acontecer na Igreja Católica, o que será de nós? A quem nós iremos recorrer? Por isso que eu estou dizendo, ao catecismo, ao que a igreja sempre ensinou, e é ali que nós vamos permanecer, e é ali que nós vamos ser firmes. Bem, então Deus está dizendo o quê? O Pai, escutai o meu filho. E aqueles que escutarem Jesus e perseverarem, um dia, meus irmãos, Jesus vai nos levar para o monte. Não o Monte Tabor, mas o monte onde a Trindade habita, que é o céu. Se Pedro ficou tão entusiasmado só em ver Elias, Jesus e Moisés, imagine no dia que nós estivermos lá e nós vermos a Santíssima Trindade e a multidão de santos e santas que perseveraram na igreja e que ouviram o nosso Senhor, e nós habitando para sempre lá no céu. Como eu sempre brinco aqui, eu acho que eu vou desmaiar de tanta alegria, se é que se desmaia lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.